Uma das maiores vantagens de pegar um aprendiz novo para ser treinado no lado sombrio, que já é velho, contrário dos Jedi que gostam de pegar eles quando crianças, é que a pessoa já tem experiência de vida, mais conexões emocionais, mais apego. Sem dizer que eles também podem ser mais treinados. No caso de Conde Dooku, quando ele começou a servir Palpatine, ele já era um mestre Jedi da Ordem. Ele já sabia todos os básicos. Para falar a verdade, até os avançados, ele era um mestre Jedi. Ele sabia quase tudo que tinha para saber sobre a força, sobre combate com o sabre de luz. Conde Dooku era até mesmo conhecido por ser um dos duelistas com o sabre de luz mais habilidosos da Ordem Jedi. Então você pode imaginar o quão feliz Palpatine ficou em ter um aprendiz tão experiente, né? Um aprendiz que sabe praticamente tudo. Claro que Conde Dooku já era um pouquinho avançado na questão de idade, né? Um pouquinho mais novo, não seria ruim. Mas o importante é que ele já era um combatente treinado. E o caso de Anakin Skywalker é praticamente idêntico. Quando ele caiu pro lado sombrio, jurou a servir Palpatine até o fim de sua vida. Anakin, segundo George Lucas, tinha um nível de força na vingança do Sith comparável a Palpatine e Mestre Yoda. Eu me atreveria a dizer que Anakin na vingança do Sith era o Jedi mais poderoso que tinha na Ordem. O uso da força, o uso do sabre de luz, era algo tão natural para Anakin comandar. A sua conexão com a força fazia Anakin ser uma pessoa quase com um dom para servir a força. Usar a força, usar o sabre de luz era natural. Até mesmo quando criança, Anakin Skywalker no Templo Jedi, ele avançava nas suas lições, nas suas aulas, 10 vezes mais rápido que os outros padawans. Então aqui também a gente consegue imaginar a felicidade de Palpatine quando converteu o escolhido para o lado sombrio. Anakin não só seria um grande aliado para o lado sombrio, um grande aliado para o Império Galáctico que Palpatine estava criando agora, mas Anakin também seria extremamente fácil de ser treinado. Ele era natural com a força, ele tinha um dom. A única coisa que realmente restaria para Palpatine ensinar para Anakin são os poderes básicos do lado sombrio, a alquimia Sith, o relâmpago da força, as habilidades que a gente mais conhece. Você pode estar se perguntando, né, e a imortalidade do Sith? O ressuscitamento que Palpatine tanto prometia. Palpatine uma vez revelou que ele nunca planejava ensinar isso para Darth Vader. O objetivo era ele se tornar imortal, não compartilhar a imortalidade. Vader seria somente meios para um fim. E mesmo para ser meios para um fim, Darth Vader nessa área também foi um fracasso, pelo menos no começo. A gente sabe que bem no início da carreira de Anakin Vader, o novo Lorde Sombrio, ele já foi rapidamente eliminado por Obi-Wan Kenobi. Lá em Mustafar, seu antigo mestre Obi-Wan Kenobi destruiu Anakin Skywalker tão severamente que não sobrou nem mais cabelos para serem queimados. Depois que isso aconteceu, a situação do aprendizado de Vader ela se tornou mais complicada que você possa imaginar. O antigo Anakin, como a gente sabe, não tinha nenhum costume de ser derrotado, vamos dizer. Pouquíssimas pessoas derrotou Anakin quando era um Jedi. Conde Dooku é uma dessas pessoas, mas o importante é a gente perceber que Anakin não é acostumado a perder. E agora a gente tinha Vader, o Anakin do lado sombrio, e no primeiro real confronto em grande escala que ele tem, né, com uma pessoa forte o suficiente para ser chamado de um inimigo digno, né, um mestre Jedi, mestre Obi-Wan Kenobi. Anakin de cara já perde esse duelo, e não só isso, ele fica extremamente fraco depois disso. O desmembramento que Obi-Wan Kenobi causou nele deixou Anakin extremamente fraco com a força comparado com antes. Anakin na vingança do Sith, Vader, né? Ainda lá em Mustafar, depois de matar os líderes separatistas, conversando ainda com Padmé, ele revelou que um de seus planos principais, um dos principais objetivos, era eliminar Palpatine o mais rápido possível. Anakin sim tinha jurado servir o lado sombrio, se tornar um Lorde Sith, mas no fundo, ele sabia que Palpatine era um vilão. Era o cara que causou morte de vários amigos dele, o cara que causou as guerras clônicas. Anakin não era um imbecil. E agora, Anakin, dentro da armadura, era um indivíduo muito mais fraco, muito mais traumatizado. Um indivíduo agora com quase metade do seu potencial máximo quando era Anakin Skywalker, ainda com seus membros. E agora, preso dentro dessa armadura, Vader tinha dois imensos obstáculos em sua frente. O primeiro grande inimigo de Darth Vader, Palpatine reconheceu isso, era sua própria mente, seu próprio ego, o seu psicológico. Como eu disse, Vader não era acostumado a perder e quando ele entrou nessa armadura ele rapidamente aprendeu que ele era muito mais fraco do que antes. O seu pensamento pessimista, né? Os pensamentos de derrota, Palpatine reconheceu que estavam fazendo de Darth Vader uma pessoa muito mais fraca que era pra ele ser.
O segundo grande obstáculo de Darth Vader era sua redução de midichlorians, a sua redução na conexão com a força. Vader dizia que sentia onde o seu poder estava antes. Ele conseguia ver lá em cima, ele enxergava, mas é como se seus braços agora estivessem curtos. Ele não conseguia mais alcançar o poder que antes ele conseguia. Esses dois grandes elementos, o pensamento pessimista em relação à sua nova armadura, pensando que era fraco demais, e sabendo também que o seu nível de midichlorians era muito menor agora, Palpatine tentou corrigir isso, dando uma lição de história para Vader. Há muito tempo atrás, na era da Velha República, existia um Lord Sith muito poderoso, um servente do Império Sith da época. Darth Malgus era o seu nome. E Darth Malgus é particularmente interessante porque ele tem uma história muito similar à de Darth Vader. Palpatine reconheceu isso. Sendo um excelente mestre, Palpatine pegou o diário de Darth Malgus e o entregou para Vader estudar aquele diário. Darth Malgus, muito similar a Darth Vader, também recebeu danos em seu pulmão durante a invasão de Alderaan pelo Império Sith, conhecida como a Batalha de Alderaan. Durante um contra-ataque da República, Darth Malgus teve o terrível azar de enfrentar a Cavaleira Jedi Satil Shan. No meio do duelo, em múltiplas ocasiões, Malgus foi atingido no meio da cara com vários explosivos. E além disso, inalou destroços e terra em múltiplas ocasiões. O resultado disso foi danos permanentes no seu pulmão, e Malgus, assim como Darth Vader, precisou de um respirador para o restante de sua vida. E as semelhanças nem acabam aqui. Malgus, assim como Darth Vader, também tinha uma amada, no caso de Vader, Padmé, mas no caso de Malgus, Elina Daru era o seu nome. Elina era leal companheira de Darth Malgus, seguiu ele em várias campanhas, mas no fim Malgus teve que fazer o inimaginável, reconhecendo que Elina Daru, a sua amada, era a sua maior fraqueza, reconhecendo que ela podia ser usada contra ele. Malgus enfiou seu sabre de luz no coração dela. Com os ensinamentos do diário de Darth Malgus, Vader aprendeu a tolerar mais a sua armadura, ele reconheceu as semelhanças e ele viu que ferimentos nem sempre são algo negativo. Muitas vezes, aumenta o poder no lado sombrio. Mas o diário de Malgus falhou ele em relação à sua amada Elina Daru. O diário estava incompleto e a lição mais importante para Darth Vader em relação ao apego não pôde ser ensinada a ele. E a gente sabe que Vader, a maior fraqueza dele é o apego. Vader disse que apegos como o de Darth Malgus por Elina Daru, no final, se transformam em perda e tragédia. Vader falou isso por experiência própria com Padmé Amidala. Infelizmente, ele não teve acesso ao conhecimento que Darth Malgus também tornou essa perda, o seu ponto fraco, o seu apego por Elina Daru. Ele transformou isso também em uma força, em uma arma para o lado sombrio. E ele fez isso voluntariamente, ele mesmo matou a sua amada, algo que Vader jamais teria coragem de fazer, e algo que Vader jamais pensaria que seria possível de fazer, matar a sua própria amada e transformar isso em uma arma para o lado sombrio. Esse foi o segredo de Darth Malgus, que Darth Vader infelizmente perdeu. Mas deixa aí nos comentários, você acha que se Vader tivesse aprendido isso, descoberto que seria possível transformar a tragédia do amor e do apego em uma arma do lado sombrio, você acha que ele teria conseguido fazer? E se você gostou do vídeo, seja estudioso, curta e se inscreva. Caso contrário... Você está no conselho, mas não o consagramos mestre Jedi.